10 fatos sobre Jesus que a maioria das pessoas não sabe. Alguns acreditam que Jesus Cristo foi apenas um homem ou um brilhante professor, mas ele foi muito mais do que isso. De acordo com a Bíblia, Jesus é único em sua pessoa e missão. Ele não era apenas uma figura espiritual em sua época. Ele era ao mesmo tempo o Filho de Deus e o Deus em carne humana. E no vídeo de hoje você vai conhecer 10 fatos sobre Jesus que a maioria das pessoas não sabe. Número 1. O amigo mais próximo de Jesus. João é o nome do homem que era amigo mais próximo de Jesus, antes de ouvir o chamado de Jesus para segui-lo. João tinha uma carreira bem-sucedida como pescador antes de se tornar discípulo de Jesus. Ele trabalhava na indústria pesqueira, tanto no atacado quanto no varejo. João era primo de Jesus e irmão de um dos outros discípulos, Tiago. Sua proximidade com Jesus foi evidente quando, na cruz, Jesus pediu a João que cuidasse de sua mãe. João também fazia parte de um círculo interno, junto com Tiago e Pedro, daqueles que eram particularmente próximos a Jesus. Ele se referia a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava, mostrando a proximidade que ele tinha com Jesus. 2. Jesus não escreveu nenhum livro na Bíblia. Jesus nunca escreveu um livro, nem mesmo os evangelhos. No entanto, isso não significa que ele não soubesse ler ou escrever. O Novo Testamento demonstra suas habilidades de leitura e escrita, como quando ele lê um trecho do profeta Isaías em uma sinagoga de Nazaré. No episódio da mulher adúltera, Jesus é visto escrevendo no chão. No entanto, ele optou por não deixar nenhum registro escrito de seus ensinamentos ou pensamento. O motivo para isso permanece desconhecido. Número 3. Membros da família de Jesus foram seus discípulos. Pelo menos 13 e possivelmente 7 dos 12 apóstolos eram parentes de Jesus. Tiago e Judas não apenas se tornaram crentes, mas também escreveram 2 dos livros do Novo Testamento. Jesus tinha uma relação muito próxima com a sua família. 4. O nome de Jesus vem de um anjo. O nome de Jesus foi dado a Maria por um anjo, como podemos ver no relato do anjo Gabriel a Maria. Ele disse a ela: "Você dará à luz um filho e o chamará de Jesus." Esse nome tem um significado especial e é o centro da fé cristã. Não sabemos quantos magos visitaram Jesus. Embora frequentemente representemos 3 magos nos presépios de Natal, isso se deve aos 3 presentes que trouxeram: ouro, incenso e mirra. As Escrituras não especificam o número de magos que vieram viajando do Oriente para adorar o recém-nascido rei. 6. Jesus tinha meio-irmãos. Os evangelhos mencionam que Jesus tinha irmãos. Em Mateus 14:46, nós lemos: "Enquanto ele ainda falava às multidões, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando para falar com ele." 7. Significado do nome Belém. O nome Belém, onde Jesus nasceu, tem um significado profundo. Belém significa casa do pão em hebraico. Isso não é para uma coincidência, já que Jesus frequentemente se referiu a si mesmo como o pão da vida. 8. Jesus na sua adolescência. O Evangelho de Lucas nos dá uma única visão da adolescência de Jesus. Quando Jesus tinha 12 anos, ele se perdeu dos seus pais durante uma viagem a Jerusalém. Seus pais o encontraram no templo, onde ele estava conversando com os mestres. Isso demonstra que desde jovem ele tinha compreensão profunda da fé. Número 9. Jesus aprendeu a profissão de carpinteiro. Jesus era conhecido como o carpinteiro na sua cidade. Ele provavelmente aprendeu a profissão de carpinteiro com o seu pai adotivo, José. Isso mostra que Jesus viveu uma vida comum antes de começar o seu ministério público. E número 10.
a aparência de Jesus. As Escrituras não nos fornecem muitos detalhes sobre a aparência física de Jesus. No entanto, a profecia de Isaías 53:2 diz que ele não tinha uma aparência extraordinária. Ele não se destacava pela sua beleza, o que é interessante, considerando a forma como ele atraiu pessoas com suas palavras e ensinamentos. Seus seguidores reconheciam a sua grandeza não pela aparência, mas pelo que ele representava espiritualmente. E para você que chegou até aqui, o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Esse milagre foi registrado na festa de casamento em Caná, onde Jesus transformou a água em vinho. Esse milagre demonstrou seu poder sobre as forças naturais e marcou o início do seu ministério público. Ele também simbolizou a abundância da nova aliança em Cristo. A última bênção da Bíblia. O último livro e o último versículo da Bíblia focam em Jesus. Em Apocalipse 22:21, lemos: "A graça do Senhor Jesus seja com todos os santos. Amém." Isso mostra a importância central de Jesus na fé cristã. Jesus iniciou seu ministério por volta dos 30 anos. O início do ministério de Jesus é registrado quando ele tinha 30 anos. Isso não significa que todos devem esperar até uma certa idade para começar o seu ministério, mas é um detalhe interessante sobre a vida de Jesus. A morte e ressurreição de Jesus. A crucificação de Jesus é um evento central da fé cristã, que simboliza a redenção e a salvação. A sua ressurreição é a base da esperança cristã na vida eterna. Jesus não permaneceu na tumba, mas ressuscitou dos mortos no terceiro dia, e isso é o cerne da fé cristã. Estes são apenas alguns fatos sobre Jesus que podem não ser tão conhecidos, mas que desempenham um papel fundamental na fé cristã e na compreensão da figura de Jesus. A vida, os ensinamentos, os feitos de Jesus continuam a ser estudados e adorados por milhões de pessoas no mundo todo. E se você ama Jesus, deixe um coração aqui embaixo nos comentários.